Então, veja, o que é cultura? Pensando num aspecto mais global, é o modo de ser de uma determinada comunidade. No passado, bem remoto, existiam duas culturas possíveis, que era a cultura oriental e a cultura ocidental. Que, só para você estudar um pouco, se você for ver, vai ver que o Oriente se comporta de um jeito muito diferente do que o Ocidente. Eram as duas culturas entendidas como culturas diferentes mesmo. Passam-se os anos, passam-se o tempo, e a gente percebe que cada comunidade tem a sua cultura. Aqui, na nossa casa, aqui onde a gente mora, eu e a Márcia, nós impregnamos uma cultura aqui dentro. Existe um jeito de conduzir a nossa vida que é chamado de cultura. Se alguém da nossa casa sai daqui e vai para uma outra residência, aquela outra residência tem outra cultura, outro jeito de ser. Então, a cultura é definida por um arcabouço de modus operandi, um arcabouço de circunstâncias, de rituais, que caracteriza o DNA daquele grupo de pessoas. Esse conceito estabelece uma lógica que é mais ou menos assim. Toda cultura de um grupo, ela tem um hospedeiro. Esse hospedeiro impregnou aquela cultura naquele lugar. De alguma forma, ele foi responsável por aquele aculturamento, aquelas regras pelas quais as pessoas se submetem. O que define que isso virou cultura e não só uma ordem daquela galera, daquele líder, daquela pessoa que está ali como hospedeiro da cultura, é que quando esse hospedeiro sai do ambiente, abandona o ambiente, aquela cultura se mantém. Aquele comportamento das pessoas se mantém, mesmo sem a presença do hospedeiro. E aí que define que virou cultural. Quer dizer, o que quer dizer cultural? Virou um jeito de se comportar que não mais depende da condução coercitiva do seu hospedeiro. E virou um jeito de ser. Então, nós podemos dizer que o brasileiro tem uma cultura. Dentro do Brasil, os estados têm culturas diferentes. E as culturas existem em quaisquer lugar. Eu não preciso me organizar para que ela exista. Ela existe. Eu lembro quando eu era moleque, existia a inimizade entre quem morava na minha rua e quem morava numa outra rua ali perto. Então, existia uma cultura da nossa rua que era diferente da cultura daquela outra rua. Quem passasse pela outra rua apanhava e vice-versa. Então, são culturas, são meios, modos de se comportar que começaram provavelmente por um hospedeiro que liderou um processo de definição de regras que eram válidas naquele momento, e que passaram-se os anos, aquele hospedeiro morreu e elas continuam sendo implementadas, mesmo que não úteis mais. Mas elas são o jeitão de ser daquela companhia. E a gente, é óbvio, né, utiliza esse conceito para medir a cultura organizacional. Você faz coisas na sua empresa que você não faria na sua casa e vice-versa. Por quê? Porque existe uma cultura vigente naquela organização. Ok? Essa cultura é muito provavelmente decorrente de um hospedeiro no passado que, mesmo que esse hospedeiro não esteja mais presente, aquele comportamento se mantém vívido, seguido pelas pessoas quase que automaticamente.